seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje, dia 25 de maio, está aberta a 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto. Boa noite a todos. Boa noite. Chamado Jair Alves da Silva Filho. Presente. Israel Lopes de Araújo. Presente. Avenida Paixão Guia. Presente. Cláudio Rosário Rodrigues. Presente. Jucimar Jesus Ferreira. Presente. Valqueira Maria Veloso. Presente. João Pedro Soares, eu presente. Pablo Hélio da Silva Santos. Presente. Gilmar Rodrigo Vieira. Presente. Hoje vamos começar com um convite que veio para a nova diretoria do Lar Irmã Cecília, que veio para essa casa. A data será dia 27 de maio de 2026, horário 9h30, sede Lar Irmã Cecília, dia 27, quarta-feira. Convite que? Da posse da nova diretoria do Lar Irmã Cecília. Na pauta de hoje temos os seguintes ofícios. Ofício número 013/2026, de lado do vereador Pablo Hélio da Silva Santos. Indicação número 013/2026, de lado do vereador Pablo Hélio. Indicação número 014, de lado do vereador Pablo. Indicação número 015/2026, de lado do vereador Cláudio do Rosário Rodrigues. Temos os seguintes projetos em tramitação, que é o projeto de lei número 004/2026, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei sanitária para o exercício financeiro de 2027 e das outras providências. Você quer começar a falar do seu ofício, Paulo? Você tem ele bem? Não. O ofício já pediu informação sobre a previsão, né, de acabar a conclusão lá do serviço que foi começado lá na comunidade do Alecrim. Começou por a rede de água lá, né, irmã? Isso. E não terminaram. E a outra pergunta é sobre a tampa da caixa d'água. Quando que será a previsão de colocar, né? Porque pela data que a gente fez a primeira indicação, já tem mais de ano, e agora, já na outra vez que a gente conversou, que o rapaz, o secretário falou. São vereador, tem lá, eu acho que já colocou. Só porque esse vereador também já havia pedido também, na comunidade lá, e O Gatão? Já colocou. já está colocado lá já. E Temos 15 dias. Tem umas 2 semanas já. e a rede de água? Não, a rede de água ainda está pendente ainda, né? Alguns lugares ainda está sofrendo o abastecimento da água, mas a tampa da caixa d'água... Não, a nova rede não pôs em lugar nenhum, né? Eles começaram a fazer porque não instalou a caixa ainda, pelo que o morador me falou hoje. Pois é, a rede lá de cima que atende, né? O pessoal ali, Imaculado ali, Sema, né? Não terminou de concluir não, mas a tampa já está no jeito. Aí, ô doutor Marcos, a gente tira o negócio da tampa? Que o objetivo aqui é que seja feito, né? Não é simplesmente mandar pergunta voluntária, né? Então, Eu posso prosseguir? pode. Indicação 013/2026.
vereador Pablo, ele pede que o Poder Executivo do município determine a Secretaria Municipal competente a adoção de providências para a instalação de quebra-molas e redutores de velocidade ao longo da estrada que leva à comunidade do Alecrim, especialmente nas proximidades das residências dos moradores locais. Você quer falar sobre ela agora? Pode, você pode ficar comigo. Aproveitando, o que acontece? Vários moradores ao longo da estrada ali, nem isso não é de hoje, reclamam da poeira. Isso de fato vai ter mesmo. A questão maior é o seguinte, é que puseram o quebra-mola, né, ano passado, se não me engano, e aí o que é que eles questionam? Que quando vai lá patrolar a estrada, a primeira coisa que faz é estar o maquinário tirando os quebra-mola e não volta a pôr. Então, o pedido deles para que coloque o quebra-mola de novo e fala com os operadores de máquina, né, que não retire o quebra-mola, porque... Quem que fez a reclamação, vereador, falou qual local que é? Quem fez a reclamação, posso falar o nome, que ela não importa, é Vaninha. Mas ela falou que nem é só ela. É o Longo, é Cornélia, a casa de Cornélia, a mãe dele ali, né? Que é antes. Né? A casa de Cornélia, que é antes ali. Tem ali também. O quebra-mola de Vaninha tá lá e o de Cornélia tá. É só vocês têm que levantar mais. Cash trailer, mas Não, o de Vaninha é o primeiro, tá lá. Agora o outro, depois da casa dela lá, se tiver, tá bem disfarçado. Eu passei lá semana passada. Aí eu passo dois ali. E o de Cornélio também é na porta da casa dele, até chegar ali. Ele quer que mude esse lugar então, né? Não, pode manter ele. Só que é o seguinte, se eu vou com o carro até aqui, se o quebra-mola está aqui, a casa é aqui no copo, eu venho até aqui, a poeira vem. Se não tiver quebra-mola antes... Aumentar mais quebra-mola. Aumentar nesse quebra-mola, porque a quebra-mola tá lá. Eu todo dia reduz o primeiro, se não estava o primeiro de Cornélia, dois de Vaninha e um mais material, por quatro. Isso Isso vai desde quando conheci estava lá. Mas na verdade... Ele fala, levantar ou não levantar? Mexer, fica para fazer mais. Mas na verdade o que tem que ser feito é o seguinte, a reclamação está feita. O secretário ele tem que pôr o pé na estrada, ir lá e olhar, conversar com o morador, que o problema vai ser resolvido. Não é? O vereador não vai resolver o problema, mas vai reivindicar aqui sobre o problema. E a função do secretário é pôr o pé na estrada, ir lá e olhar com os vereadores, ou com os moradores. Vai olhar com os moradores sobre qual forma que seja melhor, né? Porque o secretário está aí para agradar a população. Não para agradar o prefeito. Não para... justamente. Indicação número 014/2026. O vereador Pablo ele pede que o Poder Executivo do município determine a Secretaria Municipal competente a adoção de providências para que sejam realizados os devidos reparos e manutenção da academia ao ar livre localizado na Louveira, no bairro Louveira. Sobre lá no bairro Louveira, ano passado a gente fez também uma indicação sobre isso. Foram lá arrumados, não sei se foi parcialmente, mas já tem até vídeos aqui que já me mandaram os moradores reclamando da academia lá que está com alguns equipamentos danificados. Então a gente pede que vai lá e atenda essa demanda lá da Louveira. A indicação número 015/2026 é de lado do vereador Cláudio do Rosário Rodrigues. O vereador pede que o Poder Executivo do município determine a Secretaria Municipal competente a adoção de providências para que sejam adotadas por meio da Secretaria Municipal competente para a instalação de um mata-burro na entrada da comunidade do Fumeiro. Boa noite a todos, presidente, vereadores, nossos assessores, também a população que se encontra aqui. Essa indicação, meus amigos, ela foi feita porque um morador do Fumeiro me solicitou essa demanda. E o questionamento dele é porque os carros estão passando, né? Ele conhece o Fumeiro, sabe que tem 3 famílias lá. Então, os carros, principalmente do município, né? Vai muito carro da saúde lá, 4, né? 4 carros.
E aí tá deixando o cochete dele aberto. Como ele tem gado lá, o gado dele tá saindo para fora toda vez. E aí ele não sabe, tá tendo dificuldade com o gado. Aí já conversou, já procurou até o secretário de transporte também, fez essa reivindicação e me pediu. Eu falei, vou fazer, eu vi a indicação por ele. Então essa indicação é por esse motivo. Para ver se colocando esse matário lá, resolve essa questão desse cochete dele lá. Inclusive, passei esse final de semana lá e achei o cochete lá dentro. Alguém passou lá e abriu o cochete e colocou para lá. Então é por esse motivo. Obrigado. De acordo com a pauta, só consta esses dois, presidente. Ô, presidente. Eu queria pedir. Pessoal, boa noite a todos. Eu queria só deixar claro aqui que a gente, a comissão que estava mexendo com a Copa-Cola, com o governo de água, já está conseguindo uma vitória. Eu recebi um comunicado, o editor me ligou, falou que ia vir aqui hoje até, mas houve um imprevisto, eles vão vir aqui dia 2 de junho para estar olhando os postos artesianos. Então foi a gente tinha feito essa sugestão, né, Cláudio e Mar, e a gente já está conseguindo alguma coisa. Então eu queria só deixar isso aqui esclarecido para a população. Obrigada, é só isso. Ô, presidente, eu vi que na pauta tinha um requerimento, o senhor teve alguma resposta do requerimento? Você fala. Na pauta da reunião, que foi julgada no grupo, tinha um requerimento que o senhor Eu ia vou falar falar. sobre. Rapidinho, vereadores. Em fevereiro, eu fiz um ofício, encaminhei para a prefeitura, só para os vereadores estar cientes, quando a gente chega de fazer requerimento. Eu mandei para a prefeitura um ofício sabendo os critérios do esporte Rio Preto, no início do esporte, mas aí não tive resposta. Eu falei para os meus caros colegas que hoje eu ia fazer um requerimento, inclusive eu mandei na pauta, retirei, que o vereador, até agradeço, o vereador João Pedro, me mandou da lei Robin Hood, né? Então os critérios todos lá do esporte. Mas eu achei ele muito vazio, os critérios do esporte. E aí quando chega no momento de fazer o requerimento, é para isso. 2 minutinhos lá, eles podem passar essa informação para a gente. Isso é rapidinho, só informação do esporte. Mas como eles, pelo que eu acho, como eles não tinham informação, não foi respondido. E aí eu fiz o requerimento, ia pôr no plenário, mas agradeço o vereador João Pedro. E aí eu vou pedir só uma palavra do doutor Fernando, que está explicando para nós, doutor, sobre o SMS de Rio Preto, no esporte. Pois é, boa noite a todos. O senhor precisa. O que o senhor quer especificamente? Aquele critério do esporte, o avanço que teve o esporte em 2026. Bom, primeiro, esporte, o critério esporte, está lá na lei 18.030, que é a lei da lei Robin Hood, que tem por objetivo redistribuir para os municípios 25% do ICMS arrecadado. Então, 25% do ICMS do Estado, ele é redistribuído para os municípios através dos critérios lá da lei 18.030, que é a lei Robin Hood. Então, vasto, inclusive o nosso vereador Israel trabalhou nessa Receita Estadual, e a Receita Estadual faz esse cômputo do VAF. Com relação aos demais critérios, hoje fica a cargo da lei da Fundação João Pinheiro, que é a entidade pública hoje que tem por objetivo, tem por missão institucional, apurar os índices, e aí para cada critério eu gero um índice individual baseado, né, no desempenho do município, e aí tratando de esporte, cada município, né, tem um desempenho, e nós tivemos uma reforma em que bastava a inscrição lá no ICMS para que você tivesse um índice de acordo com a capacidade dos aparatos esportivos que o município tem para que você recebesse esse índice. Houve uma alteração, né, nesses critérios
e passou-se a buscar a política de esporte. Então, os municípios precisam não só fazer o cadastro dos aparelhos esportivos, também como também da política de esporte. Né? Primeiro, ter o Conselho de Esporte instituído em funcionamento, né? O Fundo do Esporte também em funcionamento, ou seja, com entradas e saídas, movimentação, investimentos no esporte. E a partir dessa movimentação esportiva, então, ou seja, esses campeonatos têm que ser cadastrados, tem que ter os critérios todos para isso, a movimentação, súmulas, fotografia dos eventos esportivos, a participação desses eventos, quem participou, os atletas que participaram, enfim. Toda a estrutura esportiva tem que estar sendo demonstrada e esse dossiê ele é feito anualmente e ele é encaminhado para análise da população. Essa entrega acontece anualmente, o município faz todo o trabalho de um ano inteiro e encaminha para análise, e nessa análise, de acordo com critérios pré-estabelecidos, na verdade não é avaliatório, você preenchendo os requisitos, você recebe um índice, o município recebe um índice individual. Esse índice individual ele é multiplicado pelo bolo, né, lá no ICMS, e essa multiplicação gera um valor para cada município, e aí, obviamente, da estrutura esportiva, do movimento esportivo e, claro, da população, ele vai receber de forma individualizada. É claro que a lei Robin Hood, a lei de 2030, ela prima pela eficiência. Então, ou seja, quanto mais eficiente o município é, mais ele recebe. Claro que existe um limite, como eu disse. No caso do esporte, o limite ele é a população. Por quê? Porque o número de atletas é reduzido. Aparelho esportivo também reduzido. Mas, de acordo com a eficiência dentro daquilo que o município dispõe, ele recebe essa divisão. O mesmo acontece lá do VAF, que aí é o movimento econômico. Né? Quanto mais o município movimenta, quanto mais ele compõe, quanto mais ele contribui lá para o ICMS, mais ele vai receber. Também, igualmente, a produção de alimentos, que é também um outro critério de 2030. Então, de acordo com a movimentação do município, e não produção de alimentos, mas movimento do município, investimentos, e são vários critérios, pastagem, área de plantação, né, número de pequenos produtores, e por aí vai. São vários critérios. Cada critério de 2030 tem outros subcritérios para atingir um índice individual e, consequentemente, receber um valor mensal. Basicamente é isso. Não sei se eu atendi, se puder, não, mas basicamente seria isso. Quando surgiu a lei Robin Hood, ela surgiu para ajudar justamente esse município mais fraco. O primeiro ano que recebeu o ICMS da lei Robin Hood, aqui recebia mais ou menos, acho que 58 a 60 mil de fundo de participação. O ICMS chegou a 46, 41. Próximo do valor do fundo de participação. Hoje em dia, só com um detalhe, a lei mesmo previa a eficiência do município em conseguir recursos próprios. Se o município fosse eficiente, ele ia manter o índice dele lá em cima. Mas, senão, ele ia só até caindo. O que acontece? Sempre aconteceu aqui. A maioria dos comerciantes apresentava VAF negativo. Teve uns 2 ou 3 aqui que foram multados por causa disso. Porque o que é um VAF? O valor que chama de valor adicionado fiscal. É a diferença entre o que o comerciante compra e o volume que ele vende. Esse valor diferente do que ele vende por 10 e vende por 15, esses 5 mil que é o valor adicional. É isso que gera ICM, ele vai pagar lá na frente. Pagar ou não, porque tem diferimento, substituição tributária, um monte. O quadro tributário brasileiro, o mineiro, então, dessa grossura assim, que está escrito lá. A gente trocava ele uma vez no ano, quase todo dia muda uma coisa. Como o município não é responsável pelas isenções que o Estado dá, qualquer nota fiscal que saiu daqui, São Gonçalo do Rio Preto, entra no valor adicional. Nota de carvão, que é diferido, petróleo, que é substituição tributária, um monte de outros produtos. É igual aqui, por exemplo, na pedreira lá, se esse povo tivesse emitido essas notas todas, desde aqui, inclusive o frete, que é tributado na origem,
Rio Preto estava faturando a nota até ouro, mas parece que eles não tiram nota com o nome Rio Preto, tiram com o nome de outra cidade lá longe. Não sei. Como não tem fiscalização, Todas as mineradoras, o que eu sei, sai com cachoeira de milho. aí o quê? De outro estado, inclusive. Como não tem fiscalização mais, se não vocês pegam, se na época tivesse uma barreira fiscal, pegasse um caminhão desse, estava encarregado. É contrabando. É uma falta boa, né? Então, inclusive, eu pedi seu pai várias vezes, pedi Zé Vicente, pede para mim uma nota, a cópia da nota. Às vezes eles têm licença para fazer isso. Para a gente questionar isso, ou com eles, ou com o fisco. Por que Rio Preto está ficando prejudicado? Tem um Se projeto. um produto que nasce daqui, vai sair uma nota lá de outro estado? Tem uma lei que eu acho que é a mineração, que todos os municípios, tanto que alguns foram fechados devagar, mas todas que eu sei, né, que eu pergunto muito, todas saem só com cachoeira de milho. Aí, Me parece que Diamantino embargou por isso, viu? Por coisa que vai. Diamantino bateu o pé, falou não faz, acabou, não tiraram uma pedra lá. Fechou, foi muito expedido. Parou. Por quê? O prefeito correu atrás. Ficou sabendo, não me ajuda. E nós estamos precisando para ele mesmo aqui também pesquisar por quê. Às vezes eles têm autorização para fazer isso, ninguém sabe. Mas eles vão ter que justificar por que essas pedras estão saindo daqui com notas de outro estado. Dar um imposto pão. É só para finalizar sobre esse ofício. Ô, doutor, você poderia me falar como é que estava esse INET Rio Preto hoje no esporte? Bom, posso falar, não só de Em geral. Não. No critério ambiental, o município ele é o maior da região toda. Ninguém recebe mais ICMS ambiental do que São Gonçalo do Rio Preto. No esporte especificamente, o município não pontuou em 2026, que era no base 2025, ele não pontuou. Então, não existe pontuação para o município hoje em relação ao esporte. Em relação aos demais critérios, aqui, alguns critérios ele não atende especificamente a determinação, por exemplo, saneamento básico. Não recebe, que nós não temos aqui tratamento de esgoto, né? E a gente já tem toda essa questão da Copanor que não atende o município. Então, o município não recebe no saneamento básico. Outros critérios já são fixos, né? População, a questão da educação também é do aluno, então não tem como mudar. Turismo recebe também, dentro da limitação, porque o turismo, na verdade, é bem fixo. É fixo. Aí depende da população, então quem recebe também. Agora, esporte não tem população para 2026. Né? Pois é uma coisa, tipo, olhando assim. Só uma argumentação. Não recebe, e obviamente, tudo tem como o critério e o índice individual, ele por análise, tem que entender por que não recebe. É porque existem muitos municípios que se habilitam para o critério, mas não conseguem, às vezes, por uma questão até mesmo de ausência de algum pagamento esportivo, ou por ausência de participação em eventos esportivos dentro dos critérios que o índice estabelece, ele não recebe. Ou porque talvez não fez, porque, como eu disse, é um dossiê que ele é feito anualmente. Eu faço anualmente, assim como é patrimônio cultural também. Eu faço um dossiê anual, eu reúno, formo um dossiê, que é uma pasta, e encaminho para o Ministério, né, para a Secretaria fazer essa análise. Então, ou seja, aqui não recebe, aí não tem como explicar para o senhor qual é o motivo, por qual motivo. Existem alguns municípios que não recebem porque se habilitaram, mas não conseguiram alcançar a pontuação mínima. E outros municípios que às vezes não têm condição, às vezes, técnica de fazer a documentação para apresentar. Recebeu ano passado, tá? Esse ano de 2026, pelo que eu vi no Scrap, em janeiro recebeu, se eu não me engano. Porque, na verdade, o que acontece, vereador? O dossiê é apresentado em janeiro. Então, o índice ele é para fevereiro. Então, eu sempre trabalho com o primeiro de janeiro referente ao anterior. Então, eu apresento a documentação em janeiro, e aí essas datas são mudadas, mas assim, em regra, até
até 31 de janeiro, às vezes costumam postergar, às vezes, para entregar em fevereiro, a primeira semana de fevereiro, então há essa modificação de datas. Mas aí, então, ou seja, eu nunca tenho um índice do ano em janeiro, você pode ter fevereiro ou março, a depender, né, de quando eu entreguei. Então, neste caso específico, recebeu aqui janeiro, se recebeu janeiro, baseado em 2025, não em 2026. Recebeu quanto, João? Eu não lembro o valor. Mas em janeiro recebeu algum valor. Não sei te falar. É porque é baseado, recebeu do ano base 2025. Que também de um trabalho entregue em 2024. Que aí vigorou em 2025 até janeiro. De janeiro para frente, seria agora, né? De janeiro, fevereiro em diante, seria o ano base 2025, que estaria sendo aplicado em 2026. Em 2026, nós vamos terminar, eu dossiê em 2027, janeiro de 2027, se não mudar a data de janeiro ou fevereiro, para valer aí para o restante de 2027. É isso aí, a gente pode estar, vereador, a gente está olhando, né, por que não chegou, não teve essa meta. O secretário está aí. Entendi, só gosto. Porque tem que atingir meta, né? Você atingiu do ano do coisa, quem não conseguiu atingir do outro? É só dar sequência. É hora que a gente coisa assim, precisa conseguir um ano, provavelmente se conseguir as metas, vai conseguir no outro. Aí não consegue uma meta que conseguiu no ano passado, para dar sequência no outro. A gente vai estar olhando, né? Só um detalhe, porque veja bem, atingir a meta, Juliano, é isso? Às vezes atingir a pontuação mínima, mas o que acontece? Aí, como eu tinha colocado, o vereador Israel também pontuou essa questão, que é a eficiência. O Estado, na verdade, a lei de 2030, tem muito bem lembrado, o nome Robin Hood é justamente tirar dos estados, dos municípios mais ricos para os municípios mais pobres. De fato, alguns municípios recebem muito dinheiro. Muito dinheiro. Aqui recebe muito dinheiro no meio ambiente, por conta do parque. Então aqui, hoje deve estar recebendo uma média aí de 110, 120 mil mês no meio ambiente. E aí, veja bem, e aí, como são vários critérios, né, nós temos eficiência para todos os critérios. Lá no meio ambiente, nós temos um plano de manejo, tem um plano de gestão, que seria eficiente, o índice lá em cima, multiplicado pelo tamanho do parque, que eu acho que são as 12 mil hectares, isso traz uma eficiência muito grande. Então, exemplo para vocês, a Fazenda Raiz é a mais eficiente da nossa região do ponto de vista de gestão ambiental. Ela sozinha, aqui era um pedacinho, aqui na época ela dava R$1.000, e aqui dentro de Rio Preto, se não me falha a memória, era 3 ou 4 hectares só, coisa bem pequena, porque o resto é corporado de Minas. Então ela é muito eficiente, ela tem ideia. Nos critérios, conservação e gestão, ela era 100% nos dois critérios. Então com isso a gente tem muito. Então essa eficiência, ela reflete o valor que você vai receber. Exemplo, não tenho acompanhado, mas produção de alimentos. Eu cheguei a conversar aqui no Fedor, produção de alimentos aqui é muito baixa. Na época era 5 mil reais. Quando eu estive aqui, era 5 mil reais. Senador Moura deixou isso em 2021, se me falha a memória. Era 5 mil reais. Senador Moura Gonçalves era 7 mil reais. 6 mil, 7 ou 7 mil. Hoje, senador Moura Gonçalves é 28 mil. Aqui, se me falar, uma passada aqui era 8. Então, caiu de 5 para 8. E lá subiu de 7 para 28. Então, essa eficiência na gestão, e quando eu falo gestão, não estou gastar dinheiro não, gente. Estou falando de fato. Às vezes, porque é o seguinte, se faz muito, mas não contabiliza. E isso eu estou falando só do esporte, não. Ou só da produção de alimentos, não. Em todo sentido. A única situação aqui que não se muda muito é o fato de uma fiscalização do município precisa estar atenta. Por quê? Porque são os vasos negativos que ele está colocando, só que não, todo canto. E principalmente a contabilidade lá no VASP, o que acontece? A lei estabelece que o comércio tem que entregar a declaração. Ela pode ser zerada. Eu contador, ao invés de fazer a declaração, eu só inicio e caminho, com zero. Qual órgão aonde sabe essas pontuações? Fundação João Pinheiro. A Fundação João Pinheiro é a entidade hoje encarregada de todos os critérios, de divulgar os critérios. Né? Nem sempre é ela que faz o erro.
ela faz a divulgação. Por exemplo, o VAF mesmo é rodado nesse estadual, que é onde o nosso vereador trabalhou até aposentar. Lá é que faz toda a contabilidade para a gente poder saber o valor. Como eu disse, são 25%. E esses 25% ele é dividido. Né? Nós temos a operação legislativa, mas 75% é VAF. Caiu 10% para 65%, mas 75% é VAF. Os outros é dividido nos critérios, todos os critérios. Aí vem educação, vem saúde, vem meio ambiente, vem saneamento básico, vem produção de alimentos, vem esporte, vem patrimônio cultural e vem turismo. Então, aí tem municípios mineradores, que não é o caso, vem municípios que abrem penitenciárias. Então, são vários critérios. Só que em qualquer um deles que você fosse habilitar, condição de se habilitar, é a eficiência que vai fazer com que seu índice se emobreça. Doutor, uma pergunta. O presidente pediu você para olhar sobre essa pontuação, por que da minha pergunta? Porque a gente não fica olhando, né, pontuação, principalmente o senhor que trabalha em muitos municípios, pontuação de cada município está fazendo em cada secretarias, né? Não olha. Isso é uma pergunta. Aí depois eu falo. Tá, na verdade, hoje ele me encaminhou um print hoje, me informando que o vereador João Pedro vai me encaminhar para ele. Um documento, né? Sim. Para mim foi o print que me mandou. Ah, tá. Foi o documento mesmo. Pois é, não, mas de todo modo, print o documento resolveu o problema, porque eu consegui ver. Eu consegui. Tá ali Robin Hood. Ele mandou 25 e 26. Me mandou. Que inclusive, se eu soubesse que era isso que ele queria, eu mesmo tinha encaminhado para ele, sabe, de oficial da prefeitura. Eu tenho esse conhecimento e eu poderia encaminhar para ele, como um caminho qualquer um de Vossa Excelência que precisar da lei Robin Hood, eu posso encaminhar. Não sabia que era isso que ele estava querendo. Inicialmente eu não tinha falado dessa questão. Eu encaminhei hoje. Eu geralmente acompanho os municípios que eu estou. Então eu acompanho o senador, eu acompanho de Feira dos Santos, às vezes não tenho um número na cabeça exato. Mas se perguntar assim, quanto que Feira dos Santos recebe no esporte? Eu sei mais ou menos por alto quanto que recebe. Quanto que o senador recebe? Mais ou menos, às vezes lembra de algumas coisas. Mas não me pediu para olhar, ele me encaminhou se isso, eu perguntei, o que isso está querendo? Aí eu queria saber do índice. Senador, você lembra? Senador deve, esporte? Deve ser uns 4 mil. Por mês. E aqui zero? Aqui, esse ano, né? Os anos anteriores eu sei que recebe. Quando não sei, mas... A pergunta, o requerimento do vereador, pelo menos no que eu posso entender aqui, é que ele quer entender o porquê daqui não está recebendo. Né? A verdade é essa. E o requerimento aqui não foi pedindo lei Robin Hood, não, né? Eu queria saber informações aqui em que o município está pontuando, qual o trabalho que está sendo feito para pontuar, pelo que eu vejo aqui no requerimento que ele pôs em pauta, né? O que o município está fazendo aqui para arrecadar alguma coisa no esporte, né? O que está arrecadando? Tem essa pergunta aqui? Sim, mas tem aqui embaixo também. Quais documentos foram encaminhados, né? Se tem isso aqui, o meu entender disso aqui é para saber se está sendo feito um trabalho na área do esporte. Isso aqui, eu estou falando isso aqui, não é para sacrificar o secretário de esporte, não, porque pelo meu ver, hoje nós temos um secretário de esporte aqui que atua em várias pastas. Então fica realmente difícil estar alimentando outro sistema e trabalhar em todas as áreas, porque a cultura ela exige muito para estar alimentando o sistema, né? É uma parte que vem muita verba, sim, mas tem que ser alimentado também igual o esporte, né? E outras áreas também. Então, desde o início do mandato, né, nós vimos falando sobre a questão de separar certas secretarias que têm atividades constantes e necessárias ao longo do nosso município aqui, né, onde que a gente vê aqui hoje que tem comunidade aí que fica o ano todo jogando com bola velha.
as bolas que utiliza aqui na cidade, aí que vai doar vai passar elas para a comunidade. E depois, ela já vai velha, e depois, correto, estourou, tem que trazer para receber outra velha. Não é nem para receber uma nova. Hoje a gente vê a dificuldade, né, do município no esporte, né? Primeiro que não está recebendo nada, mas se o executivo não tomar uma atitude para que coloque uns secretários para alimentar o sistema igual outros municípios têm e faz, para estar recebendo recursos para desenvolver o esporte dentro do município, isso aqui, nós vamos passar 4 anos aí sem ver o esporte melhorar dentro do município. Finalizando a minha fala, presidente, eu acho que isso aqui do seu requerimento, né, tem outro do requerimento a secretária ter respondido, mandado se ela fez implementou alguma coisa lá no estado, que se mandou, para a gente saber. Agora, o que eu acho que o executivo tinha que vir aqui e conversar com a gente o que eles pretendem fazer sobre o esporte dentro do município, quais as ações que serão tomadas, né? Porque há 1 ano e 5 meses nós não vimos atitude nenhuma. Inclusive, hoje conversei com o vereador, que o deputado dele pôs uma emenda aí para o esporte aí, né? Há tempos está falando que isso aí está sendo feito, que vai não sei o quê, mas até hoje não apresentou nada para ninguém. Então, eu acho importante, às vezes, a gente fazer um pedido que venha aqui para dar uma satisfação. Posso só fazer um levantamento? Não, um adendozinho na minha fala, porque assim, de fato, essa informação eu não consigo prestar, né, para os senhores. Eu consigo falar do ponto de vista geral, e não do ponto de vista específico, né, o que foi feito, se foi encaminhado, se foi encaminhado o prazo, se foi analisado, se preencheu, se não preencheu. Eu vou fazer uma observação, que é o seguinte: na atual conjuntura do ICMS, e com os requisitos que nós temos hoje, de fato, o secretário que faz 2, 3 funções, ele não vai conseguir dar conta de cumprir. E aí eu preciso exonerar um pouco da responsabilidade do secretário, porque, veja bem, como nós temos hoje essa mudança de cenário, que é uma questão de apresentar, desenvolver a política de esporte, então tem que ter o conselho e o conselho atuante. Né? Eu tenho que ter essa conceituante, não é antigamente, eu enquanto consultoria, a gente montava as atas, fala abertamente. Fazia as atas lá e mandava assim para nós aí resolver o problema. Era pro forma. O Estado aceitava isso. Era pro forma. Claro, tinha o campeonato, tinha o evento esportivo, tinha. Mas a gente não tinha coisa, a gente não parava para discutir evento esportivo. Hoje eles não aceitam mais. Então tem que haver discussão do evento esportivo. Vai ter um campeonato, tá? Eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho que discutir aquele campeonato, eu preciso estar, isso tem que estar em ata. Eu preciso colher a opinião dos conselheiros, da comunidade esportiva que está participando, e eles estão analisando hoje isso, assim, muito a fundo. Então, muitas vezes, o município faz muito, ele atua muito, ele faz campeonato, ele participa, ele organiza, ele manda os jogadores para fora, gasta. Só que aí, na hora que vai validar, eles não validam. Por quê? Porque falta, às vezes, ter alguma deficiência técnica naquele evento esportivo que participou. Exemplo, um evento esportivo do município de Couto Magalhães de Minas, que não está registrado lá para fins de ICMS. Nós participamos, não vai adiantar muita coisa não, porque nós participamos de um evento que não está registrado para fins de ICMS esportivo. Então, são uma série de minúcias que nós temos que observar. E aí, se o secretário não estiver focado ali, ou tiver uma consultoria com ele para poder fazer aquilo, poder orientar aquilo, de fato não vai dar. E aí ele vai ficar talvez como ruim, mas não é porque ele está tão ruim, é porque de fato ele não tem condição. Agora, de fato, respondendo o senhor o que foi feito, eu não consigo.
essa leitura fria, né, de índice de dados, Mas o senhor entendeu que a pergunta não foi para o senhor, não, né? Essa aí do... bom, desculpa. Não, a questão que eu falo é que o requerimento teria que ter ido, porque tem algumas informações no requerimento que só o secretário vai poder dar. O que ele mandou para o Estado pedindo, qual foi a alimentação que ele fez, né? Eu vou dizer uma coisa, o mesmo acontece no turismo e o mesmo acontece no patrimônio cultural, que são índices, que são critérios que demandam uma atenção muito grande do secretário. Então, se todas essas partes estiverem juntas, o secretário, coitado, vai correr. Penar. Ele vai sofrer. E às vezes não vai conseguir apresentar. Às vezes ele trabalhou muito, mas na hora de colher. Doutor, e assim, né? Eu vou falar sobre isso aqui e novos colegas entender certa coisa é o seguinte, que às vezes um requerimento, um ofício, uma indicação que você faz, as pessoas às vezes só olham para o lado ruim. Nossa, mas está fazendo aquilo ali para bater no prefeito. Não sei o que, não sei o que. E nem sempre nós temos que tentar ver isso para um outro lado. Eu vou dar exemplo, tem vários exemplos que eu posso dar, mas vou dar o exemplo desse, do requerimento do presidente aqui. Exemplo, ele vai questionar isso aqui, lá, o secretário. O secretário manda aqui, não fez nada. Beleza. Qual que é a função do executivo? Atentar por aquilo. O que é que falta para a gente fazer para que isso melhore? Entendeu? Porque até hoje o executivo não enxergou isso. Só que chega um vereador aqui e faça, estou falando esse aqui, mas pode ser um requerimento de qualquer um de vocês, e faça, que vai atenar uma pessoa nisso, e vai melhorar alguma coisa dentro do município. Né? Exemplo isso, nós temos uma secretária que ela mexe na área da cultura, esporte, Cultura, turismo e meio ambiente. Turismo e meio ambiente. Ela tirou da pauta do meio ambiente. Meio ambiente saiu. Mas exemplo, nossa cidade é uma cidade o quê? Turística. Nós desenvolvemos pouco turismo. Por quê? Sobrecarregado. Não tem como ela trabalhar essa área aí. Aí a área que ela mais atua é o que é? Cultura. Né? Que é o que a gente vê que atua. Não, esporte não faz não. Esse esporte está acontecendo aí, esse campeonato aí. Não, tem que falar que o secretário fala. Tá bom? Atuar não atua não. Entendeu? Por quê? Porque ela realmente fica carregada para ela. Assim, eu penso que fica realmente carregado. No início do mandato, eu fui lá na secretaria e chamei ela para a gente, ela e outros que mexem na área do esporte, para a gente ir numa outra cidade fazer conversar com o secretário. Ela não disponibilizou aí. Por quê? O foco dela não é esporte, eu não estou xingando ela sobre isso. Porque o foco dela não é esporte, o foco dela é a cultura. Outros foram, mas outros que foram, eles não têm a força para estar trabalhando na área do esporte. Então, dando atenção a esse requerimento aí, eu acho que o executivo tinha que dar uma atenção maior a essa pasta aí do esporte e do turismo aqui na nossa cidade, porque a nossa cidade é uma cidade turística e o esporte nosso aqui é zero. Não, que é triste o esporte, zero, nada. Então a gente tem que ver o que está acontecendo. Vereador, mas essa sugestão já foi colocada aqui por mim, por alguns outros vereadores. Vamos trazer a secretária, que não precisa ser nem um plenário, não. Vamos conversar lá, que eu acho que é muito mais fácil da gente conversando, que se entende, que se melhora as coisas. Eu acho que. Foi sugerido. Eu acho bacana, vereador. Só para não esquecer. Ô, Kira, só um atento. Eu acho que tudo tem que ser feito, nós aqui legislativo, oficial. Por que eu falo oficial? Eu, você e João Pedro tivemos uma reunião lá há poucos dias atrás. Foi ou não foi? Foi. E o que nós tivemos de resposta sobre o que a gente teve lá até hoje? Eu não recebi nada de resposta sobre o que a gente teve lá. A
coisa não se reúne aqui, ela não acontece de uma vez, não. Não, mas pelo que a doutora falou lá, tinha uma pauta lá que já ia resolver Mas com nós alguns dias. fazemos. Foi ou não foi, João? Ela falou. Que iria rever, né, tudo de acordo. Essa reunião nós tivemos, ela deve ter 20 dias. Não, tem mais de mês. E hoje eu fui lá, inclusive eu tive na prefeitura hoje, cobrei sobre isso, está acontecendo. Sim, Kira. E aí, com relação a esse requerimento também, o vereador Gilmar, eu mandei isso para ele, que eu já tinha conversado com ele, e amanhã marquei uma reunião com a secretária, né, que solicitei, para mim e ele saírem lá amanhã para a gente conversar. Gerar. Eu sou do tipo, cada um trabalha como que quer. Se você quer trabalhar pessoalmente, bacana, eu também gosto de trabalhar pessoalmente, mas eu prefiro ir lá e conversar. E ela vai nos atender, né, diante das dúvidas, a gente vai perguntar, ver o que ela tem, se a gente pode ajudar em alguma coisa, né? Então, assim, eu trabalho com o diabo. Não, Então, assim, mas eu não estou falando que sim, não então, trabalhar. mas aí eu estou explicando, estacionando a dúvida, o requerimento, ele vai do executivo, mas ele vai através de uma reunião, né, presidente, que nós marcamos, então por isso que ele não veio à votação. Sim, mas quando vai em pauta, cortando só um pouquinho, doutor, quando é um requerimento, ele vai em pauta, ele sai lá para a gente, João, nós podemos aqui, qualquer um de nós, questionar ou perguntar o porquê. Mas eu não estou questionando isso, não. Eu estou explicando, né? Outra a coisa forma, entendeu? sobre eu estou falando sobre isso oficial, Kira, que nem tudo vai só no papo. O papo, até certo ponto, com alguns funciona. Exemplo, eu vou citar um cidadão aqui de novo, um secretário, que até hoje eu não vi um cidadão falando que com ele resolveu. O secretário de transporte. Esse papo resolveu com ele. Eu nunca ouvi. Mas, voltando da reunião que a gente teve, pessoas que estão naquela área, conversei, vocês vão saber, eu não vou citar nome, né, porque eu até conversei com ele informalmente, ele pediu isso. Tem uma demanda, ele falou assim, a minha área, eu estou executando essa área, mas a minha área é outra. E pessoas trabalham dentro do executivo. Nós tivemos aquela reunião lá, e o que foi resolvido naquela reunião? Tem tantos dias, até hoje nada. Eu estou tentando resolver tudo, eu tenho que responder tal órgão lá, eu tenho que não sei o quê, aí tem esses outros chamamentos aí, eu ia fazer, agora eu não vou fazer mais, porque não tem uma lei específica para isso, ele falando e tal. Eu falei que você está coberto de razão, porque se você está falando que não é a sua função, quem sou eu para falar que é? E aí o que eu falei com ele? Falei assim, eu estou te perguntando isso aqui, isso foi até um domingo, eu estou te perguntando extraoficial, isso aqui, né? Eu nem deveria estar te perguntando, porque ele é um funcionário. Eu deveria estar perguntando era quem? O executivo, porque era uma resposta. Quem me deve uma resposta, ao meu entender, é o executivo. Se alguém tem que mandar ele fiscalizar, ou outra pessoa fiscalizar, ou quem fiscaliza, tal setor, tal área, é o executivo. Eu não posso, né, doutor, chegar para ele e falar assim, não, mas você é funcionário, você tem que fiscalizar aquilo ali. Eu não posso. Então, aí, exemplo, por que eu estou falando isso, João? Porque a todo tempo eu vejo aqui que você, vou tratar você já direto, me põe tipo que eu quero tudo oficial. Mas quando eu vou fazer extraoficial, eu imponho você? Não, impõe não. Impõe que eu falo não. Você, tudo, na hora que eu falo aqui, você fala assim, não. Toda pessoa vai fazer da forma que eu quiser. Eu faço extraoficial. Mas eu não estou falando de você. Não, estou falando você eu. Estou falando eu. É porque você falou, para nós é melhor fazer oficialmente. Aí você tem que falar por você. E eu falo por mim. Eu falei alguma coisa? Eu falei o que você falou, que você faz oficial. E eu não, eu prefiro. Mas se eu tiver de fazer oficial também, parei. Mas você olha para mim, isso não é a primeira vez, então é a mesma coisa. Se eu estou falando e olho para você, eu quero dizer para você. A sua fala não foi aceita por mim. Isso aí eu... Sim, mas aí, concluindo então,
o que acontece? Diante disso, Kira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer oficial. Igual eu falei com ele, não, tá tranquilo, eu só te fiz uma pergunta. Entendeu? Eu falei com ele. E aí, exemplo, o que eu falei com o cidadão? Tem que fazer uma reclamação lá na prefeitura sobre isso. Não fez? A gente faz. Mas eu acho que se como cidadão, que você não citou o nome, que eu acho que é um cidadão, ele já recebeu alguma coisa, porque lá na reunião, de poder decidir o que ia fazer, ia mandar para a secretaria. Não aqueles daqui. Mas eu estava na reunião. Não, o funcionário. Para vigilância sanitária também, para ver se estava faltando alguma coisa para poder fechar para vir na Câmara. Não deve demorar até chegar aqui na Câmara. Não, mas eu falei, ó, o cidadão é o funcionário. Entendeu? Não foi sobre aqueles casos, não foi Senhor outro. presidente, só me permite eu fazer uma parte, até o seu esposo aí. Aqui está parecendo conversa com o Diguinho. Pelo amor de Deus, é um homem de câmera. Deve ser o senhor vereador, foi com o Botiquim, mas aqui nós estamos dialogando, senhor vereador. Aqui um fala uma coisa, o outro fala outra, expõe as coisas. Agora, se o senhor não entra para saber as demandas do município, né? Vou preferir na forma de agir. Primeiro, toda a Câmara deve ter, cada vereador tem tanto tempo estipulado para falar, tanto, versou o tempo, acabou. Isso em todas as reuniões deve ter percebido que acontece isso, menos aqui. Entendeu? Aqui dos outros mandatos aqui, aconteceu isso. Não tinha um vereador falando meia hora, uma hora seguida, não tinha. E qual falou que meia hora, uma hora? Eu acho, para a gente dar o que falar. E outra coisa, presidente. O presidente aqui é o senhor, meu presidente. Também, olha, se eu falo, não tem. Tanto que se não acabar a reunião, não vai embora. Não, fica à vontade, vereador. Entendeu? É assim, sobre o questionamento já falou demais. E a vereadora Valquíria, eu tive lá na secretaria, no gabinete, eu conversei com a Ludmila. Conversei com ela, a gente está trazendo aqui na Câmara, convidar os secretários, não precisava ser um dia de reuniões. O que ela respondeu para mim, que ela ia olhar. Eu queria o quê? Gadir, toda a secretaria, viesse aqui para a gente dialogar com todos. Entendeu? Já está dependendo deles lá. Segundo o vereador Israel, qualquer vereador aqui, a gente tem horas para a gente falar. O momento que a gente vem aqui 2 vezes no mês. Tá? Aqui é o lugar de se expressar. Aqui é o lugar de expressar. O vereador vai expressar o que gosta. Se vocês não têm nada para expressar, que bom. Mas às vezes a gente é interrompido. Se algum vereador tem algo para expressar, pode expressar, está à vontade. De acordo com o regimento interno, aí para todo mundo ler, estudar. O vereador não pode ser interrompido, a não ser que ele conceda uma parte. Primeira parte daí. O presidente não pode ser interrompido de forma alguma, a não ser pela ordem. Agora aqui não. Um vereador está falando, o outro deve puxar a colher de pau no meio. E eu vou meter de novo, senhor vereador. Isso aí é Sabe falta de por quê? educação, além de falta de ética. Você só vem aqui para essa casa falar de regulamento que você não lê. Entendeu? Você não traz aqui uma demanda. Você só reclama quando os outros estão reclamando alguma coisa do povo aqui. Só reclama isso. Nós estamos aqui conversando, o João Pedro conversou, Valquíria conversou. O outro conversou, ninguém falou nada, mas você toda vez é assim. Toda vez você é assim. Você é dessa forma. Entendeu? Agora, aqui nessa Câmara, presidente, eu vou falar aqui uma coisa. Nós temos 2 reuniões no mês, igual você está falando aqui, né? Reunião de comissão, muito pouca, né? Aí a gente chega aqui para debater pauta. O que nós tivemos de pauta aqui hoje? Só indicação e ofício. Nós tivemos de pauta aqui hoje. Indicação e ofício. Indicação de 2, 3 vereadores e ofício também. E mais nada. Não chega ninguém aqui para falar, vereador Cláudio, você está trazendo uma demanda lá da sua comunidade? É isso mesmo, vou te apoiar aqui, ué. Nós temos que te apoiar aqui. Eu não vejo. Aí, na hora que tem um vereador questionando, falando,
Aí o outro vem falar de tempo. Primeiro, o tempo, daqui uns dias, senhor vereador, vai ter o painel aí, vai dar o tempo, vai ter o microfone, né, presidente? E realmente cada um vai poder falar, mas nós vamos poder falar também aqui as coisas que acontecem dentro do município. Você, senhor vereador, gostando ou não. Então, gente, isso é assim mesmo. Tá no diário. Posso falar? Mesmo. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter, você já sabe, isso até o meu pai sempre falava isso. Quando o outro está falando, o mínimo que você tem para disputar por educação. Se você interromper, no mínimo a gente é mal educado. Agora, o senhor, me perdoe, mas o senhor tem problema sério de egocentrismo. Viu? Manda, pode procurar um psicólogo, ele vai te explicar o que é. O senhor tem um problema sério de egocentrismo. Eu não estou aqui, senhor vereador, para baixar a cabeça aqui e cada um fazer o que quiser e eu ficar calado, não. Aqui não sei o que eu fazer. Retirar, eu preciso de advogado, eu posso retirar? Você tem que pedir ao presidente, senhor. Não, é demais. Vai. Pode ler. Ata da 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal ano 2006, aos 25 dias do mês de abril do ano mês de maio, do ano de 2026, às 19 horas, o plenário Maria Edith da Câmara Municipal, situado na Rua de Progresso, no 214, bairro 5, São Gonçalo do Rio, Minas Gerais, ocorreu a 7ª reunião ordinária de 2006, legislatura de 25/28, dia 25/26, com a presença dos vereadores, conforme consta o livro de chamadas de reuniões. A reunião consta com a presença do assessor jurídico, Dr. Fernando Alcides Silva, e do assessor parlamentar, Dr. Marcos Antônio Santos. Feita a oração do costume, o vice-presidente determinou que fosse aberta a sessão e solicitada a abertura da pauta. Correspondência: convite proveniente do lar Irmã Cecília. O lar Irmã Cecília convida para a posse da nova diretoria no dia 27 de maio de 2006, às 9h, na sede do lar Irmã Cecília. Ofício proveniente dos vereadores: ofício número 03 de 2026, do lado do vereador Pablo Eco da Silva. Indicações 03 de 2026, do lado do vereador vice-presidente Pablo Eco da Silva. Indicação 014 de 2026, do lado do vereador vice-presidente Pablo Eco da Silva. Indicação 015 de 2026, do lado do vereador Cláudio do Rosário Rodrigues. Projeto de matérias apenas plenário em tramitação. Projeto de lei 04 de 2006 dispõe sobre os diretrizes para preparação e execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2007 e da outra previdências. Ordem do dia sem proposições. Nada mais a discutir em cumprimento ao regimento interno dos presidentes de seus trabalhos, constitutivamente a sessão. O conteúdo dessa reunião se encontra na íntegra gravado em arquivo de vídeo e áudio. Por esse motivo, o presidente serve o direito de uso da imagem. A ata, depois de lida, se aprovada, será assinada por Constituição Municipal de São Gonçalo do Rio, aos 25 dias do mês de maio de 2026. Então, sem a ata, vai em discussão. Vereador Lucimar. Correto, presidente. Vereador Jair. Correto, presidente. Vereador Vinícius. Vereador Israel. Tá sem retorno. Vereador Valquíria. Certo. Vereador Cláudio. Tá tranquilo. Vereador Pablo. Certo, presidente. Vereador João Pedro. Apto para votação. Então, sem a ata, vai para votação. Vereador Lucimar. Sim, presidente. Vereador Jair. Sim, presidente. Vereador Vinícius. Sim, presidente. Vereador Israel. Sim. Vereador Valquíria. Sim, presidente. Vereador Cláudio. Sim, presidente. Vereador Pablo. Sim, presidente. Vereador João Pedro. Sim, presidente. Assim a ata é aprovada por unanimidade dos presentes. Assim encerra a 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio